o ser humano em si, ele tem planos, ele tem, né, metas, ele tem objetivos de vida. E eu sou uma pessoa sonhadora, né? Eu tenho meus objetivos, eu traço muitos planos. Mas sabe que uma das coisas que Deus tem falado muito, tocado ao meu coração, é o seguinte: sim, você tem seus planos, você tem sim seus objetivos, mas e os meus planos para você? Uau. Entende? Então, ultimamente, eu tenho pensado muito, poxa, a partir do momento que eu alinhar o meu coração ao coração de Deus, porque muitas vezes as pessoas falam, siga o teu coração, siga a tua vontade, mas seguir a nossa vontade é muito fácil, seguir a vontade de Deus é aonde pega, entende? Então, eu sempre imaginei, cara, eu tenho um sonho, tenho um objetivo, eu sou meio que ligado também no 220, mas, poxa, Deus tem planos para minha vida, Deus tem propósitos, Deus tem sonhos para minha vida. E, poxa, talvez eu vou estar tão desatento, querendo viver o que eu quero para mim e deixando de viver aquilo que Deus quer para minha vida. Isso é perca de tempo, né? Então, eu cheguei à conclusão que o meu maior medo é por causa da falta de atenção, eu não viver tudo aquilo que Deus escreveu para mim viver. Fala, meus queridos, estamos de volta aqui com o Dreamcast e nós estamos na cidade de BH, é o Dreamcast Sem Fronteiras, né? Nós estamos aqui nessa cidade linda, maravilhosa e o Dreamcast é isso, sonhos e propósitos. A gente tem o prazer de ter na nossa mesa um casal muito especial e só pelo meu sorriso, com certeza vocês vão saber quem é, né, amor? Compartilha com nós. Doutor Lucas Michelin, isso, juntamente com a sua querida esposa maravilhosa, Gabi, né? Gabriela Ribeiro, hein? Uma salva de palmas para eles. Muito feliz, né? A gente vive essa experiência aqui em BH, a gente pode conhecer esse casal maravilhoso. A gente viu uma experiência única que eu vou contar as experiências aqui na mesa. Né? Pode contar tudo? Eu vou ter que contar tudo, né? Que aconteceu durante toda essa semana, né, amor? Intensa, né? Foi bem intensa, né? O que aconteceu aqui em BH, mas eu creio que vai alegrar o coração de vocês. Gente, sejam bem-vindos à mesa do Dreamcast. Obrigado. Sonhos e propósitos, né? Como vocês estão hoje? A gente tá muito bem, muito feliz de estar recebendo vocês aqui em BH. O podcast é seu, mas a gente, assim, tá com o coração muito, muito grato. Foi uma semana muito intensa, de muitas aventuras, né? E uma experiência única que a gente vai levar pra sempre no nosso coração. Eu amo você, já ganhou meu coração. Gente, pra quem não sabe, o nome da minha filha é Gabriele. Aí eu vou e encontro uma Gabi. E o nome do meu filho é Joseph. Luquinha, né? Aí eu encontro o Dr. Lucas, né? Michelin. Aí eu falei pra eles, né? Falta só uma Evelyn, né? Vir, ou então, né? Um outro Joseph, não sei, né? Porque, pra vocês não sabem, a Gabi tá grávida, vai descobrir o sexo amanhã do bebê. Amanhã? E a gente já tá assim, ó, na sábado? expectativa. Domingo. É domingo, a gente já tá na expectativa pra saber o que é. Mas vamos lá, as perguntas que... Vamos lá, vamos quero, conversar, né? Vamos conversar, quero aqui é um entrevistar esse bate-papo. casal, 10 anos de casado, 11? 10 anos. Vamos fazer 10 11 agora anos no de ano. casado, eles estão aqui sendo... São 10 anos de casado, eles, né, vão ser futuros papais, já são, né? São futuros papais. E a gente vai estar aqui fazendo umas perguntinhas pra eles. Na verdade, a gente vai começar conversando, porque é o seguinte. Primeiramente, eu gostaria de pedir o doutor Lucas Michelin que se apresente para as pessoas que estão aí nos assistindo. Vai lá. Ele é tímido. Essa é a sua Eu câmera. sou tímido. Bom, acho que todo mundo já sabe, eu sou dentista aqui em Belo Horizonte, sou especialista em reabilitação, sou especialista em implantodontia e periodontia. Explica pra gente o que significa isso, porque talvez... Então vamos lá. Eu já tenho mais de quase 15 anos de formado, me especializei em implantodontia, né, que é devolver os dentes que as pessoas perdem. Tipo o meu. Não, se você não. Ah. Entre outras coisas que a gente fala que é a reabilitação, é devolver, né? A função, forma, a estética, né? Do sorriso. E de uns anos pra cá eu tenho, vamos falar assim, me especializado não, mas focado muito nessa área de estética, né? Isso. Vem revolucionando aí o mercado aí, devolvendo sorrisos, de uma forma simples e objetiva. Eu acho que isso que é o diferencial, entendeu? Uau, então já de começo, qual a importância de um lindo sorriso na vida de um ser humano? Bom,
antes de ter um belo sorriso, a gente tem que ter uma função, né? Pronto. Que é vamos falar assim, não que seja o principal, mas o papel funcional. Isso. Tem que funcionar, né? A função da mastigação, da deglutição começa com o básico. Nos dias de hoje, a imagem, ela conta muito, né? Então, por isso essa grande procura para melhorar o sorriso e tudo mais. Então, a gente começa desde a simples funcionalidade de mastigar, de ter o equilíbrio ali, começar o sistema digestivo pela mastigação, e a questão da aparência, né? Que hoje, a busca e a procura hoje, mais que triplicou, porque todo mundo hoje quer ter um sorriso, quer mostrar, ainda mais hoje com as redes sociais, a mídia que tá aí, né? Isso. Todo mundo hoje quer mostrar um sorriso bacana. Quer ostentar um sorriso legal. Quer ostentar um sorriso. Não é à toa que tem uns que vêm lá de Kansas, né? Pra poder... Tem um pessoal que vem de longe, né? Kansas tá pertinho, tem gente que Tá vem mais de pertinho. longe. Tem gente que vem mais Você de longe. recebe pessoal da Europa, Estados Unidos. De muitos lugares, né? Eu não gosto de ficar citando, né? A gente pode esquecer, mas aí muita gente, vamos falar assim, dos Estados Unidos, da Europa ali, tem de Londres, Alemanha, Itália, muita gente ali da região da Flórida, dos Estados Unidos, Columbus, Ohio, né? Isso. Do mundo inteiro. Tem bastante Resumindo. gente. Mais o pessoal da região, né? Né? Mais o pessoal aqui de BH, São Paulo. São Paulo, interior de Minas de também. Minas, gente, todo da mundo minha vem. terra natal, de Piuí. Muita gente de Piuí. Olha, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você analisa assim, por exemplo, tanta gente vindo de todos os lugares do mundo para, né, ter essa experiência com você, se você fosse resumir uma só palavra, o motivo principal pela qual essas pessoas te procuram, qual seria? Porque dentre tantos outros dentistas em BH, no Brasil inteiro, né? O que faz, será, com que essas pessoas procuram o Dr. Lucas? Vamos resumir da minha parte. Seria dedicação. Eu falo que... Realmente, gente, ele é muito dedicado. E detalhista, viu? Muito. Porque assim, ó, eu sempre me coloco no lugar... E sem dor, viu? No lugar da pessoa, independente do que ela tá fazendo. Então, eu tento entregar 100% do trabalho, desde o atendimento, a prestação do serviço em si, a entrega do trabalho, porque muita gente não sabe, mas o trabalho ele não é feito somente no consultório. Existe o pós-consultório, que é a parte de laboratório, planejamento. Então, às vezes, o paciente, quando ele chega, já teve um atendimento prévio, né? Um estudo, um planejamento digital. E depois que ele sai, é o que a gente chama de pós-trabalho, né? A gente fica ali trabalhando intensamente com o laboratório, a equipe de design, para entregar o máximo que a gente puder. Isso. Entendeu? Então não é simplesmente o atendimento em si. Existem outras circunstâncias que ali envolve, entendeu? Então eu vejo que essa questão de crescimento é apenas a dedicação mesmo, né? Fazer o certo. Porque hoje eu falo que a gente fazendo o certo, a gente ainda erra. Né? Não tem como você ser 100%. Mas você minimiza quando você se dedica. Então acho que, resumindo em uma palavra, a dedicação seria o ponto-chave. Impressionante, impressionante. Eu estou muito feliz de ter você aqui, né? E, gente, eu tive uma semana incrível. Eu não só tive a experiência de ter um excelente dentista, mas de cuidando da turismo, minha né? vida, Mas de turismo. né? Cuidando da minha vida, mas também de turismo aqui na cidade de BH. Tá? Nós temos visitamos vários restaurantes. Vários restaurantes. Nós tivemos experiências incríveis comida aqui. Maravilhosa de BH, gente. Frango com quiabo. Né? Foi maravilhoso. Ó, uma das coisas que eu quero aqui já declarar, Lucas, né? Agora a gente vai para a Gabi, né? Minha esposa vai estar direcionando com a Gabi. Mas, Lucas, você hoje é um dentista muito bem renomado, tá? É um dos melhores aqui de BH, se não o melhor. Muito requisitado por grandes artistas também.
Mas uma coisa que eu quero dizer pra você, na verdade, quero dizer não, gostaria de te perguntar pra você, porque, obviamente, tem um sucesso hoje, né? Por trás Você tá disso, vivendo um desse sucesso esforço. hoje, daquilo que você faz de melhor, e, obviamente, ele falou que a palavra-chave seria a dedicação. Mas conta um pouquinho pra gente, nem sempre foi assim, você teve um processo pra chegar até onde você chegou hoje, Sim. né? Tá colhendo frutos daquilo que você plantou. Conta um pouquinho da sua trajetória de vida, Essa história. da onde vem o Dr. Lucas, em Seus que pais. contexto, né, ele nasceu e Sim, tudo mais. sim. O que acontece é assim, hoje, é onde a gente comentou anteriormente sobre as redes sociais. Hoje você se torna referência através das redes sociais, né? Isso. Mas antigamente era o boca a boca, É. né? Era as pessoas te indicar. E é isso que funciona até hoje. É. São as indicações. Como se diz, você veio de longe através de uma indicação de um Isso. paciente meu né, que nos Isso. conectou e porventura, vamos mandar um abraço aqui para ele, né? Com certeza, deve. O Bruno Avelar, que além de uma pessoa que eu admiro, né, Sim. conheço, assim, hoje também está vivendo o auge aí do que faz, com toda, vamos falar assim, com todo o mérito, né? Isso. Então, enfocando aqui, mandando um abraço e agradecendo pelo contato. Sim. Eu falei com ela essa semana, falei, Bruno, se é para te agradecer, não é nem pela indicação em si, mas e sim pelo o elo de amizade que você nos proporcionou. Uau, é verdade. Espera uma salva de palmas. Mas eu falei com ele, falei, cara, depois até mostra, ó, muito obrigado pela indicação, pelo o elo que você nos ajudou a formar, porque assim, não é todo mundo que a gente tem essa afinidade, essa conexão, né? Igual a gente atende muitas pessoas Isso. e pouquíssimas a gente tem esse feeling, né? Então, um abraço aí, Bruno. E obrigado aí mais uma vez. Inclusive, eu quero já, pegando o gancho do Bruno Avelar, você sabia que o Dreamcast, né? Ele começou, nosso primeiro convidado especial do Dreamcast foi o Bruno Avelar. O primeiro. Através do direcionamento dele, né? O Bruno é muito visionário, né? Eu quero até aqui agradecer também o Bruno, porque o Bruno me apresentou um baita de um profissional, um dentista, para resolver o meu problema. Mas o que eu ganhei foi um grande amigo. Isso, um casal de amigos. Entende? Então, o Bruno é over delivery até nisso. Exatamente. Bruno, você me apresentou um profissional e eu tô indo embora levando um casal de amigos. Isso. Então, eu quero agradecer muito. É isso aí. Mas assim, voltando à pergunta anterior, é assim, hoje em dia, não é, a gente se torna... Eu sempre falo assim, ficar conhecido, existem várias formas de você ficar conhecido, né? Às vezes até por um lado negativo. Porque hoje eu falo que todo mundo é público, né? Qualquer pessoa hoje é pública. Ela entra no seu Instagram, nas suas redes sociais e tá aberto aí para todos, né? Mas essa questão da gente, às vezes, né, entrar em evidência por uma pessoa que você atende, que é mais popular e tudo mais, isso é uma consequência do trabalho. Sim. Né? De uma forma ou de outra acontece, né? Às vezes para umas pessoas mais rápidas e para outras, teoricamente, demoram um certo tanto. Às vezes quem me conhece fala assim, né? Enfim, tá acontecendo. Mas é uma caminhada longa. Umas pessoas não conhecem e falam, deu sorte na vida. Não, eu sempre falo assim, olha, eu venho de uma família, né? Eu sempre gosto de enfatizar, porque todo mundo vai contar uma coisa, fala, eu vim de uma situação sofrida. Não, né? Eu tive uma educação base, os meus pais me deram tudo que estava ao alcance deles, sou grato, sempre serei, mas zero dificuldades, tá? A dificuldade que eu vim a ter é na área profissional, né, de crescimento. Alguns desistem, outros partem para outras áreas, né? Então, quando eu formei, eu tinha, vamos falar assim, uma certa ilusão de que eu sairia da graduação da faculdade e minha vida estava tranquila. Estava resolvido. Estava resolvida. Por quê? O meu pai tinha uma vamos falar assim, um elo de amizade grande, né? Ainda tem, mas na época ele
trabalhava com concessionárias, né, em uma cidade do interior. E então ele tinha muito contato com esse meio político, prefeitura e tudo mais. Então eu falei, olha, eu vou sair da faculdade, né, e vou atrás de uma prefeitura, de alguns cargos assim que vai, como se diz, vai me ajudar em alguma coisa, né? Para começar. Quando eu formei, hora nenhuma passou na minha cabeça em ter alguma coisa de início. Até para você aprender como que é o mercado e tudo mais. Porque a gente sai de uma graduação, eu não falo que é nem com o básico. A gente sai só com um diploma, né? A faculdade, ela te dá um embasamento ali e o mundo é outra coisa, né? Isso. Por isso que muitos mudam o caminho. Porque imagina uma coisa e na realidade é totalmente diferente. Então, só para resumir, eu saí da faculdade com aquela ideia de que as pessoas iam me ajudar a conseguir algo rápido, né? E na realidade não foi isso, né? A gente sabe como que é no Brasil. Hoje em dia, você ter contrato nessa área da saúde com prefeitura ou algum órgão público não é tão simples. Hoje tem a questão dos concursos, né? Então eu visitei aí por alto umas 10 prefeituras e todos eram a mesma história, né? Se um dia surgir algo, eu te chamo, que é aquela questão do não, porque Recebeu vários nãos. Não, porque existe uma lista de espera de quem passou no concurso e está ali esperando. Não tem como eu, né? E não é errado, não tem como eu burlar alguma coisa para tomar o lugar da pessoa. Então, isso foi a minha primeira tentativa, com vários não. Então, o que eu decidi? Falei, bom, lá no interior, falei, olha, aqui não tem tanto espaço para eu iniciar. Vou para a capital. Então, eu vim para Belo Horizonte no início e a princípio eu fui morar com meus avós. Eu não tinha referências. Ninguém na minha família é da minha área, né? Isso. Minha família não tem dentista. Eu tenho um tio que é médico, mas são áreas diferentes. Bem diferentes. Então, naquela época, eu vim a Belo Horizonte e usava-se ainda currículo, papel, né? Então, eu imprimi vários papéis, currículo, né? E saí espalhando em clínicas, né? Eu falei, eu preciso começar, né? Tem que trabalhar para alguém. E nessa ida e vinda de espalhar currículo, eu lembro que uma clínica me chamou. Só que antigamente, eu não sei se fora existe, né? Ainda existe. Caiu muito, né, essa questão desse conceito, porque realmente não entrega, né, o que promete. Eram as clínicas populares que tinham aqui em Belo Horizonte. Que era assim, os preços eram né, extremamente baixos dos procedimentos para entregar um serviço de uma qualidade baixa, e a gente ganhava na época ali uma porcentagem daquilo que na época era 22%. 22% de um preço ilusório, né? Então, a primeira pessoa que me chamou para trabalhar foi numa cidade aqui próximo, que era Betim. E eu lembro que assim, eu fui para começar e fui feliz, tranquilo, me chamou, vou começar. É um começo. Começo, né? A vida, né? Eu sempre falo com as pessoas que a vida é um ciclo. Você tem que ir vivenciando para você descobrir outras coisas. Isso. Né? Mas hoje eu tenho essa maturidade de pensar. Na época eu só queria começar, sair da minha zona de conforto. Então, o que eu fiz? Eu fui, né? Eu lembro que eu tinha um carrinho bem popularzinho que o meu pai tinha me dado, né? Assim que eu formei. Só um contexto. Eu escolhi ter o carro porque ao invés de eu ter a minha festa de formatura, eu abri mão. Enquanto todo mundo partiu para a festa, não, eu não quero a festa, eu quero um carrinho ali popular. Porque, né, não justifica. Escolha inteligente. Então, assim... Festa, passa e esquece. Então, eu fui... Eu comecei nessa cidade aí e eu lembro porque são coisas que vão marcando, pontuando. Então, eu saí de Belo Horizonte, eu não digo uma viagem, mas é uma cidade ao lado. Enfim, eu tive um gasto ali no dia
deslocamento, almoço, etc., em torno de uns 70, 80 reais. E nessas clínicas, na época, eu pagava por dia, em cima Isso. daquilo que você produzia. Então, eu fiquei um dia inteiro trabalhando, conversando com o paciente. Lógico que é aprendizado, é o início. Mas, resumindo, eu gastei, em média, 80 e recebi R$ 42. Ou seja, voltou no vermelho pra Voltei casa. no vermelho. Aí eu lembro. Então você não começou do zero, você começou do negativo. Eu comecei do negativo. Comecei do negativo. Tem uns aí que começa do zero. Eu comecei do negativo. Então, e isso, teoricamente, me marcou, porque eu falei assim, pai, liguei pro meu pai e falei, pai, não dá, né? Vou tentar outra coisa. E ele falou assim comigo, tem outra coisa pra você tentar agora? Eu falei, não. Então você vai ficar aí. Porque ele falou assim, olha... Seu mentor, hein? Meu mentor, não. Sem dúvida. Qual é o nome do seu pai? Elson. E da sua mãe? É Marta. Ainda já manda um beijo aí pra ela. Que ela Beijo, vai te pai, ver. beijo, mãe. Então, assim, ele falou assim, meu filho, se você estiver num lugar trabalhando, existe, nem que seja mínima, uma possibilidade de outra porta se abrir. Cara, Porque que sabedoria, né? Porque você vai conhecer pessoas, você vai fazer seus contatos. Porque se você ficar em casa, a sua chance é menor. Pode ser que alguém te ligue, mas é muito menor. Então você tem que se relacionar. Ele sempre fala, que hoje é o network que as pessoas falam, ele sempre falava relações públicas. Você precisa se relacionar, você precisa ter relações públicas com as pessoas. Sempre. Até hoje. Às vezes eu vou lá pra minha cidade, ele me chama pra ir pros bares com ele, né? Com os amigos dele, eu falo, pai, eu vim cá pra ficar em casa. Eu falei, meu filho, você tem que relacionar, você tem que fazer relações públicas. Desse jeito. Não, sempre foi. É, Ele se Gabi. relaciona melhor com os amigos do Lucas, né, Lucas? Exato. Não, sempre É, foi. do que o Lucas. Sempre Quero foi. conhecer seu pai. Você vai... vocês vão embora. Mas enfim, não vai faltar oportunidade. Então, assim, o início, ele... Acho que igual um dia a gente estava conversando, todo mundo tem uma história. É verdade. Né, de superação, papapá. Uns têm mais dificuldade, aí tem aqueles que são mais melancólicos, passa fome, anda 20 quilômetros para ir para a escola. É aquele mesmo contexto. É. Então, assim, fiquei lá nessa cidade durante uma semana, trabalhando no negativo. Mas, enfim. Pagando pra trabalhar. Pagando pra trabalhar. Pagando. Na verdade, eu falo assim, eu tava pagando para aprender algumas coisas. Olha. Até o que não fazer. Uau. Entendeu? Então, assim, só que isso a gente vai ter a sabedoria só depois. Né? Foi muito bom ter passado por isso, que eu sei o que eu posso, o que eu não posso. Né? Uma coisa que me engrandeceu muito foi trabalhar com todos os tipos de público que você possa imaginar. Todos. Vamos falar assim, público que eu falo não é a condição financeira, Isso. mas tipos de pessoas. Pessoas são diferentes. Então você vai... Personalidade. Exatamente. Então você passa a ter esse feeling de saber lidar com as pessoas. Então, por exemplo, se amanhã eu for trabalhar com qualquer outra coisa, isso fica. É verdade. Esse feeling, isso pra mim fica. Então, valeu muito essa questão. Então, depois aí as coisas foram acontecendo, aí aqueles currículos que eu saí espalhando, semeando ali, né? Vamos falar assim. Me chamaram, né? Através do currículo, para uma outra cidade que era um pouco mais perto. Tava quase chegando na capital, né? Chegando perto da Terra da Promessa. Pronto. Diminuiu um pouquinho. Então, ali eu já fiquei um tempo mais, aí já saí um pouco do vermelho. Já tava dando break even. Perto do zero. Já comecei lá no interior a gente fala assim, o avião começou, ele não decolou, ele começou a taxiar. Isso. Começou a taxiar, aquele negócio todo. Aí dali fiquei um tempo e tal, aí depois as coisas foram encaminhando e essas pessoas que eu encontrei, né, na clínica, eles montaram uma clínica em Belo Horizonte e me chamaram, né? E eu sempre falo assim, foi aonde pela segunda vez meu pai entra na história, porque eles montaram uma clínica e tinham um terceiro, que era um intermediador, uma confusão danada. E no meio desse processo, esse intermediador me chamou para comprar uma parte da clínica. Eu não tinha o dinheiro, eu ia dar o carro para entrar nisso, entendeu? Olha isso. O meu pai é muito sábio, né? Ele fala, deixa eu ir lá, dar uma sondada. Aí ele... Com 10 minutos de conversa, ele falou assim, olha,
esse cara, o intermediador lá de um centro médico e tal, falou, esse cara é um pilantra. Sai Uau. fora que é frio. Como assim, pai? É futuro, ele só quer meu carro. Falei, pois é, você vai ficar sem carro. O resumo dos fatos é isso. E não deu outra. Sério? Não deu outra. Passou, eu vou te falar assim, passou 7 dias, a clínica fechou. E todo dia meu pai falou assim, olha, salvei seu carrinho na época, né? Desse jeito. Uau, que Aí sabedoria. aí depois as coisas foram, né, dando sequência. Aí eu conheci pessoas, a gente montamos um consultório arcaico, vamos bem dizer assim. Uhum. E dali começou, né? Eu sempre falo assim, olha, o que me fez pensar diferente? A princípio, estudar. Então, o que eu pensei? Bom, se eu quero aumentar o meu ganho, eu preciso entregar aquilo que eu não entrego, que são algumas Uau. coisas, né? Ok. Então, o que eu fiz? Olha, Para aí só um pouquinho. Se você quiser ganho, você precisa entregar aquilo que você ainda não entrega. Uau. isso. Isso é muito importante as pessoas anotar, porque isso é sabedoria. Sim. Porque muitas vezes as pessoas querem colher fruto daquilo que elas não estão plantando, Não tem. não é? E quando você chega a esse nível de consciência, você começa a E na entender. época, eu sempre falo, ó, o meu único mentor, que hoje eu falo assim, que é uma coisa legal, Uhum. que existem mentores que, vamos falar assim, que cortam o caminho para você. Isso, Ó, cortar não o faz caminho. isso, faz isso, resume para você. Então, às vezes, aquilo que você ia demorar 10 anos, você faz em 1, 2. É. Então, eu acho que isso é muito legal. Então, o que eu pensei? Falei, bom, uma amiga me falou assim, Lucas, eu sentei com ela um dia e falou assim, olha, mandar um abraço para ela, chama Letícia. Letícia. Letícia Abreu, uma dentista aqui, muito legal, ótima profissional. Abraço, Um Letícia. abraço, Letícia. Então, um dia ela falou comigo assim, Lucas, o que você quer? Eu falei, eu quero me sobressair, eu quero melhorar de vida. Ele falou, olha, então o que você precisa? Aí ela me fez pensar. Falou, aí, no resumo dos fatos, eu vi que eu precisava estudar mais. Né? Então, o que eu fiz? Aquele pouquinho que sobrava, né, do que eu estava trabalhando, eu fui atrás de uma especialização. Ali na especialização, além da parte teórica, foi onde eu comecei a pensar um pouco diferente em termos de mercado. Por quê? Porque eu começava a atender, né, porque as pessoas se aproximam, né, eu digo assim, de pessoas aproximam de pessoas, não é só pelo profissional, é pelo carisma também. Isso. O relacionamento. É. Se você for uma pessoa antipática, você pode ser um cara bom naquilo que você faz, mas você repele algumas pessoas, entendeu? Elas deixam Com certeza. né? Então, o que eu comecei a ver? Eu atendi as pessoas na especialização, isso é em 2010. Tem o quê? 13 anos, né? 13 anos. Não, minto, 2009. 14 anos. 14, E o que acontecia? Eu atendi essas pessoas, a gente começava os atendimentos na especialização, e eu sempre tive, não pensando de forma, mas eu sempre tive o cuidado de sempre deixar o meu contato com as pessoas. Mas pela necessidade, às vezes a gente operava, a gente preocupa, né? Não, algumas pessoas não, mas eu tenho uma preocupação assim. Realmente, gente, ele preocupa mesmo. Antes de você pensar, ele já comprou seu remédio. Não, Dr. assim, Lucas, é um cuidado, porque eu sou receoso, eu fico com medo mesmo, Isso. né? E depois eu conto essa questão do medo que me fez alavancar algumas coisas. Então, o que começou a acontecer? As pessoas da escola me ligavam depois para dar sequência no tratamento, porque as especializações funcionam assim. Exemplos, é um semestre. Você está com um paciente ali, terminou, ele vai passar para o outro módulo e são outros profissionais que vão dar conta dele. Né? Às vezes você nem terminou e eles vão se renovando, aí passa para um, passa para outro. Nem sempre você concretiza aquilo que você começa. Então começou as pessoas me ligarem. Eu quero dar sequência com você. Aí, o que acarretou a isso? Eu tinha uma dupla, né? Como especialização, você trabalha em dupla. E essa dupla falou assim, ô Lucas,
eu tenho um bairro aqui que a minha sogra mora, e no sobrado da casa dela, é um cômodo, a gente pode pôr uma cadeira lá, odontológica, e se as pessoas quiserem, a gente atende. Lá, tá bom, então vamos colocar. Então, a gente começou a atender os próprios pacientes da especialização depois da especialização. E eu sempre falo assim, aí é onde a história, né, eu não digo de correr atrás, mas de aprendizado. A especialização terminava por volta de 6, 7 horas da noite. E a gente começava os atendimentos 8 horas da noite, numa época que num bairro que não tinha uma certa infraestrutura, não tinha ônibus e não tinha Uber. Então a gente terminava os atendimentos ali, lá naquele sobradinho, numa cadeira ali, por volta, às vezes, na época, meia-noite, 1h da manhã. Uau! Aí não, aí só que acabava o atendimento, aí depois a gente começava o delivery de paciente. Meu Deus. Porque Olha não tinha isso. táxi, não Tem tinha. toda uma experiência. Nossa! Não tinha táxi, não tinha nada. Aí o que acontece? Eu tinha que levar os pacientes em casa. Olha isso. Então, na época, a gente punha os pacientes no carro. E você pratica isso até hoje, né? É o aprendizado. Eu sou. Né, amor? É o aprendizado. Então, Olha que benção. saía entregando paciente aí para Belo Horizonte afora. Lógico que não eram tantos, né? Mas tinha que ter esse cuidado. Bom, aí são coisas que vão acontecendo, né? As coisas vamos falar assim, pegando uma proporção às vezes de forma maior, e de lá para cá, tudo vamos falar assim, é mérito, eu não falo que é das coisas acontecerem, é daquilo que a gente vai implantando. Com certeza. Né? Dos processos que você vem passando, né? É igual eu falei, aí quando você atinge, vamos falar assim, eu sempre falo assim, olha, na minha profissão, você vai estudando, né? E a sua vivência vai formando um HD de, vamos falar assim, de resoluções. Isso. Então chega uma hora que você começa a praticar e ali você, dentro do seu HD de conhecimento, você vai resolvendo as coisas de uma forma mais simplificada. E é essa simplificação de resolver problema que é o que vai te alavancando. Uau. Aí eu sempre falo assim, eu atendi em algumas cidades e como às vezes eu não tinha auxiliar para me ajudar, então eu comecei a me treinar a fazer aquilo que teoricamente eu precisava de uma pessoa fazer sozinho. Isso. Que às vezes era operar o paciente. E eu tinha um medo, que é o cuidado. Falei, gente, eu vou operar uma pessoa aqui, abrir ela, entre aspas, e se der um problema e tal, eu tô sozinho. Então eu comecei a estudar e a me habituar e a me treinar a fazer algumas cirurgias sem cortar. Isso. Que então, era algo novo, algo tipo inovador. Mas era devido ao meu medo. O meu medo então me ajudou. O teu medo foi como se diz? Mediador. Foi mediador para algumas coisas. Para algumas coisas boas que você hoje pratica. Então eu comecei a operar habitual, lógico, não 100% dos casos, mas em alguns casos fazia os implantes sem cortar. Então isso foi me trilhando para algumas coisas, né? E aí depois veio o que a gente chama de cirurgias guiadas, né? A pessoa faz o exame, aí vem um guia cirúrgico, ainda tem, né? Mas isso me ajudou, né? O meu medo me fez pensar um pouco diferente. Te alavancou. Pensar um pouco diferente, e essa diferença fez... Ou seja, você não deixou com que o medo te paralisasse. Não. Em nenhum momento. Não, porque eu falo que dependia só de mim. Né? Eu sempre falei assim, bom, eu tô nesse caminho, eu tenho sempre que buscar melhorar. Pronto, não isso. adianta eu... igual eu falar assim, andar para trás. Então, falo assim, você tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Mas eu falo assim, e se você tropeçar na hora que você estiver andando para trás? Aí já era. Tá, fica aí, ó, fica o recado. Tome cuidado. Você tem que dar um passo para trás para pegar impulso. Às vezes você vai dar um passo para trás, você tropeça e cai, você não pega impulso, fica para trás. Então, ter uma certa cautela. Acho que tem aquele feeling, né, do momento também, não é? De saber dar o passo certo. Exatamente. Na hora certa. Mas no tempo certo. No tempo certo, pronto. Porque hoje o que as pessoas querem é imediatismo. Então as pessoas querem, vamos falar de sorriso. Sorriso rápido. Isso. Tudo na vida existe um processo. Né? Eu sempre falo assim, olha, o processo
ele é o ciclo que a gente vive. É igual minha esposa tá grávida. Tá Não grávida. adianta, não adianta ficar só o bebê é 9 meses. Não né? tem, Tem uns que é mais apressado, mas o natural é o 9. natural. E aí vai pra incubadora, né? Por Então, mais que nasça então a antes, gente começa a criar essa busca do imediatismo, a questão da ansiedade, que aí futuramente vira uma depressão. É porque as pessoas hoje não têm a paciência De esperar. esperar. do processo. Hoje o mundo tá tudo Elas assim, são tudo loucas. rápido. É o imediatismo, né? Imediatismo. A gente que as pessoas- esperou 5 anos, amor, usando o aparelho. Não, na verdade, 6 anos. 6 anos. 6 anos usando esperando aparelho. É. pra depois ter esse sorriso aí Maravilhoso. maravilhoso. Eu que não confesso foi que eu já estava imediatismo, ansioso. Que teve que passar por um Eu processo, tive que né, amor? esperar. Dá um sorriso aí pra câmera, amor. Dê um sorriso. Eita, Gente, alegria. Mas é isso. Assim, vamos resumir um pouco aí. Depois eu me especializei em outra área, né? Que a gente chama da área da periodontia, porque o que eu pensei? Eu vim da cirurgia, mas me faltava o detalhe, né? Que Isso. era o manejo, a gente chama com os tecidos e tal. Então eu fiz uma segunda especialização em Campinas, que é cirurgia plástica periodontal, que é corrigir os reparos, alguma coisa que eu era limitado Isso. naquilo ali. Então, voltei, aí eu sempre volto a estaca da dificuldade. Nessa época eu estava no início de namoro com a Gabi, então eu lembro que às vezes eu ia de carro com esse amigo meu também que estudava, às vezes eu ia de avião, então ficava uma semana em Campinas, e eu sempre falo assim, quando você está no processo de estudo, o profissional liberal, assim, ele está gastando o recurso, aprendendo, investindo nele, só que ele não está ganhando. Isso. Então é uma semana que você está gastando e não está ganhando. Então no início você tem que ficar mediando e tal, né? Então é isso. Aí depois as coisas vão acontecendo. E uma coisa importante que eu falo, às vezes, hoje em dia eu ensino alguns dentistas, né? A gente Isso. dá uma mentoria. Eu nem uso o termo mentoria. Eu falo, olha, tem alguns dentistas que me procuram, olha, você vai vir no consultório, você vai acompanhar comigo, né? Um caso do início ao fim, você vai aprender na prática, tá? Sem muita enrolação. Então eu sempre falo, olha, hoje existe esse processo do que a gente faz. Tem gente que faz diferente, tem gente que faz igual. Cada um tem sua técnica, né? Que é o feeling, dentro daquele conteúdo, você aperfeiçoa daquilo que você é capaz. Então, o que eu falo? Olha, hoje o que existe de melhor, que é o que você fez, é isso. Então, o que eu falo, olha, não compare daqui 10 anos aquilo que você fez hoje. Porque 10 anos atrás era totalmente diferente. Isso. Entendeu? Isso. Então, assim, hoje é o que tem de melhor. Então, eu sempre falo, olha, você está aprendendo aqui comigo hoje essa técnica, tá? Aperfeiçoa, cria a sua, eu falo assim, as suas ferramentas de facilitador que vão te ajudar, porque as coisas vão evoluindo. Isso. Então, acompanhe, né? E eu sempre falo, olha, a gente vive um período, na minha área, que é um período revolucionário. Nunca existiu o que existe pela praticidade, a previsibilidade. É uma coisa que eu sempre explico, porque hoje você consegue, igual um projeto de uma casa, você consegue prever tudo aquilo que você vai fazer. Então você consegue mostrar, você consegue evidenciar, você consegue estipular um prazo, um tempo. Então, hoje tudo é mais fácil. Então, diferente, né, de algum tempo atrás. Mas enfim, vou deixar vocês falar também, senão a gente fica aqui. Não, não, e até é importante você falar, comparado com o passado, a gente vem de uma cultura onde a gente morria de medo de dentista, né? Gente, eu tinha trauma de dentista. Trauma. Quem não tem? Minha Fala mãe pra mim, podia me Gabi. levar em qualquer lugar. Quando ela falava assim, Lara, se eu vou no dentista... Ah, não, mãe, dentista não. Não. Porque quando eu chegava lá, a primeira coisa que o dentista falava pra minha mãe era que o quê? Eu não escovava os dentes. Por isso que eu tinha aquela quantidade de cárie. Aí o que acontece? Minha mãe não deixava eu chupar as balinhas. Eu não podia comer doce, né? Então ela cobrava muito de mim sobre a questão, né, das cáries. Então quando eu ouvi o dentista... E, gente, vamos combinar. Ainda com dor, né? Porque assim, é muito traumatizante. Mas quando eu conheci o Dr. Lucas... Eu falei assim, gente, é diferente. Você chega no consultório dele, já tem lá um energético, zero açúcar, gente, viu? Quando você chega ali, já tem um docinho, um bolinho. Não, né, eu acho, sabe o que eu lembro? Eu lembro que na época, porque eu ia em dentista
Eu precisei vir aqui. do dentista da prefeitura, né? Aquela coisa toda. Isso. Só de você chegar na entrada do consultório, você já dava medo. Já dava medo. sim. Meu Entendeu? Deus, eu tinha medo. Sabe uma coisa que eu pensei? Foi aonde... Não vou falar que a gente... Não é que alavancou. Eu sempre falo assim, ó, a gente tá num caminho, né? Você tá percorrendo o caminho. Então você vai crescendo aos poucos e tudo assim. Inclusive, fazer um parêntese aqui, que é assim... isso aqui eu sei que fica, né? Então, é bom deixar frisado aqui que existem pessoas durante o processo que nos ajudam. Né? E eu sempre falo assim, uma pessoa, além dos meus pais, né? Depois que eu casei, a Gabriela também é uma incentivadora, eu jamais posso esquecer que são meus avós. Porque eu morei, não é porque são meus avós, é porque são pessoas fantásticas. O meu avô já não tá mais aqui, mas a minha avó sim. Então, assim, são pessoas que me ajudaram. Eu morei com meus avós, né, durante um período. E, assim, graças a eles, né, não tô falando que eu sou um vencedor, mas que eu consegui algo e tá aqui, né? Eu falo que a minha vitória... Mas você é um vencedor. Sim, mas eu falo que a minha vitória é o ter o reconhecimento e ter pessoas, né, que estão comigo, né? Fizeram parte do seu propósito. Então não posso deixar de mandar um abraço. Manda um abraço. Qual o nome da vovó? É a Terezinha. Terezinha. Meu Deus, já escutei Terezinha hoje nessa mesa. Então é bom deixar claro aí. E assim, eu me perdi um pouco, eu tava falando. E do seu avô, qual é o nome do seu avô? O meu avô é o João. Seu João. Que não tá mais aqui, mas eu sei que tá lá em cima torcendo, às vezes até ajudando, a gente não sabe, né? Com certeza. Então, assim, em relação ao processo, né? Em relação, você estava falando... Você tá falando da experiência. Que sim, da experiência. Antigamente. O que vamos falar assim, não digo que foi uma virada de chave, mas o que me fez, com a ajuda do Bruno, ligar aquela chavinha lá, a mudar alguma coisa? É me colocar no lugar das outras pessoas. Então, uma coisa que... Empatia, né? Isso. Sim. Uma coisa que uma vez eu pensei e falei assim, gente, um dia foi uma pessoa, eu não vou citar o nome, foi uma pessoa pública no consultório. Consultório padrão. E, na época, ainda é um jogador. E eu lembro que ele chegou... Eu não atraso. Isso é uma coisa que eu aprendi. As minhas discussões aqui é sobre horário. Sobre horário. Dá pra ver que você é analítico. Deixa eu esperar do que as pessoas ficarem me esperando. Então, tinha uma pessoa que eu tava atendendo e no dia anterior teve um jogo aqui em Belo Horizonte, né, dos clubes aqui. E essa pessoa saiu e tinha gente na recepção. Vamos falar que chegou antes do devido. E no que a pessoa saiu, o time que ele jogava tinha perdido. Aí eu vi que ele saiu, as pessoas ficaram rindo e a pessoa ficou constrangida. Entendeu? Então, assim, o que me despertou ali? Bom, eu preciso montar um espaço, que hoje a gente chama de ateliê, né? Vamos falar assim. Isso. E seja uma coisa exclusiva. Então, hoje, lá no meu consultório, não tem recepção, porque não tem confronto. Então, eu tenho os horários espaçados. Então, eu atendo um paciente, ele tem todo o tempo que ele precisa. Olha isso. Isso é inovador. Né? Ele tem todo o tempo que ele precisa, que eu preciso, né? Para não ter esse encontro. Porque pensa pra você ver, às vezes a pessoa tá saindo ali anestesiada, às vezes é uma pessoa pública. Quer tirar uma foto. Todo mundo merece. É o meu momento que a gente fala, né? Agora você falou tudo. Uma coisa exclusiva. É verdade. Então, assim, foi aonde eu quis mudar um pouco, sabe, o conceito. E uma outra coisa que eu pensei, falei, gente, eu quero tirar essa imagem de trauma que as pessoas têm. Isso. Existe um trauma, não sei se vocês sabem, do jaleco, aquele jalecão. O jalecão branco. Eu ia falar isso. Existe um eu trauma. ficava com medo. O cara parecia um açougueiro. Mas na psicologia existe um trauma, chama síndrome do jaleco branco. Desculpa, na pediatria. Na pediatria. Na pediatria. Que as crianças chegam a ver um profissional de jaleco branco, seja ele qual for, aquilo ali já gera um pânico, que vem de pequeno. Então eu comecei a pensar um pouco diferente, assim, bom, eu quero ter um consultório que não pareça consultório. Você já foi lá dentro? Maravilhoso. Então qual que foi o que foi o que eu pensei? O consultório geralmente é branco, então eu vou querer um consultório preto. Olha que top. Foi aonde o consultório eu quero um consultório preto. E eu quero um consultório que pareça uma sala. Pra você ficar à vontade. Isso. Então eu quero fazer para a pessoa sentar.
ter aquele momento. Porque, lógico, não é prazeroso. Sabe? Ninguém pensa assim, Eu amo ir no dentista. Não, eu tô pensando em ir pro resort 5 estrelas, mas eu não vou, né? Eu vou pro consultório. Não tem isso. Então, foi aonde a gente vai mudando algumas coisas. Essa foi boa. Pra diminuir, vamos falar, pra diminuir um pouco aquela experiência que vem através de um trauma. Existem outros planos, né? Que a gente vai estar engavetado, mas futuramente vai sair ali, que também... Se eu falar aqui, alguém vai copiar. Né? Então é um pouquinho inovador e tal, mas vamos esperar. Então você sempre teve essa preocupação, não vou dizer uma preocupação, mas essa consciência de que é necessário um empreendedor, porque você é um empreendedor, um baita de um empresário, naquilo que você faz, você tem sucesso. Você sempre teve essa visão de sempre estar inovando? Sempre não. Sempre não. Agora, então tá. né? De uns tempos. Foi de agora, de uns tempos pra cá. Porque assim, se fosse sempre, eu já saía com isso pronto. Isso. Então, essa visão, ela foi acontecendo. Ela foi acontecendo. Dentro da necessidade. Dentro da necessidade. Então, eu falo assim, a gente tem que ter a mente um pouco aberta para as mudanças. Isso. Uau, importantíssimo. As mudanças. Porque assim, é igual fazer. São duas situações. Primeiro, quando você está numa zona de conforto. Você não vai querer sair dela, você está tranquilo. Né? E outra é quando você almeja algo maior. Bom, eu preciso dar um passo aqui. Então, para você dar aquele passo, você precisa mudar para você conseguir. Eu sempre falo assim, é igual você programar uma viagem. Você não sai sem rumo. Você sabe o avião que você vai pegar, você sabe o destino. Tem clareza de onde você vai. Então, você tem que se programar e planejar. Uma palavra que eu aprendi nesse meio é o planejamento. Planejamento é importante. Principalmente para analítico, né? Planejamento sim, é o tópico. Mas você sabe o que eu falo assim, que agrega e ajuda muitas pessoas? É parar para planejar mesmo. Sim, é verdade. Entendeu? Porque uma casa não tem como construir sem planejar. Independente da nada. personalidade, a gente precisa de planejamento. Exatamente. Eu falo que uma coisa que me ajudar é sempre pensar, né? Planejar e tudo. Porque agir no impulso, né? Às vezes te leva para lugares que você não gostaria. Sim. Né? É igual a pessoa que vai andar de carro e quer sair correndo, enfim. Então, se planeje sair antes que você chega no horário. Sim. Eu sempre falo, a gente mora num bairro que, assim, se eu sair às 7 da manhã para chegar no meu destino às 8, eu gasto mais de 1 hora. Então, eu chego atrasado. Então, o que eu falo com a Gabi? Eu acordo 1 hora mais cedo, saio meia hora antes do fluxo acabar e eu chego quase 1 hora antes do meu destino. Uau. Porque eu falo assim, eu prefiro esperar no meu consultório, no que eu atendo, além do que é o próximo lá de casa, do que esperar no trânsito. Isso. Entendi, inteligência. Nossa, uau. Importante. Pegou essa, amor? Eu peguei, essa aí foi pra mim, viu? Tô achando que a Larissa te falou alguma coisa sobre mim aí. Mas vamos falar da Gabi. A Gabi tá quietinha. A Gabi tá aí, grávida. Pra vocês que não sabem, ela tá grávida. Gente, é menino ou menina? A gente só vai saber no domingo. Votem aqui. Você sabe. Votem aqui. Sei, mas eu não posso falar. Gabi, pra nós é um motivo de muita alegria receber você, né, no nosso Dreamcast. Você, essa jovem cheia de alegria, tive o prazer de andar com você nas ruas da cidade de BH. Como é que foi? Conta a assim, experiência. foi um momento assim de muita oração, sabe? No momento que eu entrei naquele carro, o Senhor falou assim, filha, começa a orar. Porque assim, a Gabi, ela tem esse jeito alto astral, a Gabi muita emoção, muito gente boa, gente. né? Veloz e furioso, mas foi um tempo precioso, né? E eu quero mesmo só agradecer a Deus pela sua vida. Mas vamos lá, Gabi. Conta um pouquinho pra mim da sua história. A gente sabe que você é esposa, né? Filha amada, querida do pai, esposa do Dr. Lucas, né? Esse dentista renomado aqui de Belo Horizonte, que faz todos os implantes sem dor. Sem trauma. Sabemos também que você agora é mãe, né? Tá gerando aí essa preciosidade. E sabemos também que você é empreendedora e que você ama trabalhar na loja, gente, da Chart. Vamos fazer propaganda da Chart. Que é tão engraçado, né? Que eu chequei lá no Instagram dela, tá escrito lá Gabi Chart. Ela ama o que faz, não ama, Gabi? Ela ama o que faz. Muito. Conta um pouquinho da sua história. E ouvindo o Lucas falar,
eu acredito que ele aprendeu direitinho ali com o pai dele. Porque né? tudo que ele aprendeu com o pai dele, ele replicou comigo. Sim. A gente tem 10 anos de casado, eu casei, eu tava na faculdade ainda, né, Luquinha? E Você fez faculdade de quê? eu fiz contábeis no IPMEC e finanças na FMG. E era corrida, eu fazia uma faculdade de manhã, de tarde, outra à noite. E o Luquinha, né, Lucas? Cuidava da casa toda, porque eu só estudava, eu era estudante. A gente casou muito cedo. E aí, eu me formei, e agora? O que eu vou fazer, né? Tava acomodada, trabalhando com a minha mãe, e ganhava um salário ok. Foi quando eu falei assim, não, esse negócio eu vou ficar com a minha mãe pra sempre, eu vou ficar nesse comodismo pra sempre, vou sair da minha zona de conforto. Virei pro Luquinha, e falei, Lucas, arrumei um trabalho. O que você vai fazer na sua área e tudo? Eu falei, não, lá nesse trabalho, até limpar o chão, eu vou limpar. E vou ganhar R$1.000. Aí o Lucas virou e falou assim, que bom. Eu pensei que ele ia zangar comigo, porque R$1.000 não pagava nem pra eu ir lá. É a mesma coisa que aconteceu. Porque aonde a gente morava, na época, era longe da onde o local que ela trabalha. Aí ela começou a fazer conta. Nossa, Lucas, mas eu vou gastar X pra ir. Vou ganhar muito menos do que o negativo. Você começou no negativo. A história se repete total. É o tal do negativo. Isso. Aí foi onde eu falei, Gabi, só começa. Porque, igual eu falei com ela, lá, a mesma história. Deixa ela falar, né? Não, pode falar. Não, eu falei assim, a possibilidade de portas abrirem pra você. Sim. Ou seja, o conselho do seu pai você replicou nela. Sim, porque o que eu falei com ela? E eu não tava esperando isso. Porque eu falei assim, olha, você não tá trabalhando. Você vai ficar em casa. E olha que a gente distribuiu o currículo, hein? Eu falei, você vai ficar em casa. Então lá, a chance de você conhecer outras pessoas. Aprendizado, né? E ter a opção de escolher é maior. Mas ela trabalhava também. Depois você explica aí que ela fazia... Eu trabalhava com... eu fiz de tudo. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu acho que um dos segredos do nosso casamento, assim, é que a gente sempre teve alinhado no mesmo propósito, né, Luquinha? A gente nunca teve preguiça de trabalhar e nem nada. Muita gente fica vendo no meu Instagram que eu posto que eu tô trabalhando até de madrugada, mas o Lucas, se alguém liga pra ele aqui agora, ele vai atender, Eu sou prova disso, porque ontem nós saímos lá do consultório. Verdade. Tarde, mas nós vamos dar lá. descanso pra vocês, né? E aí a gente consegue conciliar isso bem como casal, né, Lucas? Sim. É lógico que existem fases e fases. Agora Isso. tá vindo um bebê e tudo vai mudar. E a nossa cabeça já começa a reprogramar. Não falo que tá 100% certo, porque na minha cabeça às vezes me dá um negócio. Depois de outro, vou ganhar o bebê, já vou estar trabalhando normalmente. Mas a gente sempre andou muito alinhado no mesmo propósito. Eu falo até mesmo quando ele... esse último consultório agora, ele ficava me passando as coisas do meio dele, conversando, a gente discutindo e tudo. E a gente pensava, o que a gente pode fazer fora da curva? O que a gente pode causar uma experiência diferente? Ele sempre voltado nessa parte técnica, nessa parte de que eu posso aperfeiçoar na minha área. E eu sempre querendo causar uma experiência para o cliente. Luquinha, até o prontuário seu vai ser diferente. A gente vai, Uau, sei lá, que a gente legal. vai fazer alguma coisa. E a gente foi construindo isso junto, né, Lucas? Sim. E no meu trabalho também, o Lucas me incentiva muito, muito, muito. Sim. Hoje eu alcancei... hoje eu alcancei coisas profissionais que naquele momento em que eu tava lá pagando para trabalhar, que foi suado e tudo, que eu fazia de tudo, fazia muita coisa errada, porque eu via que eu tava fazendo coisas que eu não tinha aptidão para aquilo. E eu sempre tive muito boa vontade para aquilo, mas se você não tem aptidão para aquilo, você não tem que fazer. E eu fui me encontrando muito profissionalmente e eu reconheço que em todas as vezes, assim, eu tinha o Lucas por trás. Sim, Uau. pra te dar um suporte. Me incentivando. É uma importância muito grande, né? No casamento, vocês sempre tá dando um suporte um para o outro, porque muitas vezes, o que acontece? Às vezes, por exemplo, a Larissa tem um sonho e muitas vezes eu me torno impedimento para que aquele sonho pudesse, né, se concretizar. E quando é muito bacana quando você vê o casal unido no mesmo propósito, sempre, né, dando força. Eu confesso para você que a Larissa é uma mulher muito visionária e ela sempre me enxergou eu fazendo coisas que eu não me via,
Amor, Entendeu? Eu mesmo casada lá atrás com você, eu já te enxergava você assim. Ó. Olha que visionária ela é, entendeu? Depois eu passar as fotos pra você. Então, assim, ela sempre foi essa mulher assim que sempre olhou e ela conseguiu enxergar coisas em mim que eu não conseguia me enxergar. Então, hoje eu já estou mais acostumado, né? E sou mais sonhador, né? Estamos falando de sonhos e propósitos, mais seguro naquilo que eu sonho, porque eu vi que dá certo. Porque quando você une, né, os propósitos, eu acho que só tem como alavancar, na verdade, o sonho que você tem, se tratando de sonho. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa para você, Gabi. Qual é o seu maior sonho? Estamos falando de sonhos e propósitos. Qual seria um sonho, fácil, né? um sonho que a Gabi tem que ainda não se concretizou? Depois você vai falar um sonho que você tinha e você realizou. Então, agora fica fácil. Eu tô esperando um bebê. Sempre meu maior sonho foi ser mãe. Mas eu ficava me confrontando muito. Eu ficava Gabi acelerada, Gabi no trânsito, que causa medo na Larissa. A Gabi ligada no 220, a Gabi que trabalha demais, a Gabi que quer dar conta de tudo. Como que eu vou dar conta de um bebê e tudo? Mas meu baby não nasceu ainda, mas eu tenho visto o cuidado que Deus está tendo em cada detalhe. Está preparando tudo. E isso eu tenho sentido dia após dia. Então assim. esse é um sonho que está prestes a cumprir. Eu só sei que é menino ou menina. É um dos dois. Mas qual é um sonho que você teve e que você já realizou? Casar. Casar. De preferência com o Dr. Lucas. É o seu também, né? Que tava nessa ponta da sua língua, né? Não, mas eu sempre falo. Porque, olha, dos meus amigos do interior, eu fui um dos primeiros. Você não foi o primeiro a casar. Né? Então eu sempre falo assim: olha, quando eu casei, eu morava com meus avós. Eu morava com meus avós. Eu não tinha apartamento, só tinha um carro. Né? Então eu sempre pensei assim: bom, aquela história, casa que Deus vai te empurrar, vai te ajudar. Só tinha um apartamento e pegou ainda uma pra criar, porque você precisava de criar ainda. Eu tava novinha. Muito novinha. Então eu falei, como Deus ajuda, então vambora. Vambora. E assim, lógico, casar tem seus altos e baixos, como qualquer casamento tem. Só que é uma coisa que eu falo, né? Você viver em comunhão é melhor do que você viver sozinho. Você tem uma pessoa que te ajuda, você tem uma pessoa que te impulsiona, que, né, vai te alavancar aí para você crescer. E eu falo, e todo mundo sabe, que assim, aonde a gente tá, é lógico que não é nem metade do que a gente pensa, é porque a gente tá casado. Sim. Se fosse só, né, se formos aí, né, tivéssemos solteiros, eu acho que nem metade do que a gente passa hoje a gente estaria passando. Isso. Então é uma dica para quem quer casar. Olha Casar aí, é bom demais, gente. Eu falo com todo mundo. Casamento, ele, na verdade, traz um bom crescimento, né? Eu falo de mim mesmo, né? Eu vejo que se eu não tivesse casado, né? Eu acho que eu não viveria nem 10% daquilo que eu estou vivendo hoje, no meu matrimônio, assim, uma vida como um todo, entendeu? Existe existe, na verdade, uma promessa de Deus na vida do ser humano. Salmo 120. Promessas que só se cumprem no casamento. Sim, verdade. Entende? Existem prosperidades de Deus na vida do ser humano que só se cumprem no casamento. E acabou. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que for, você pode ser solteiro e ter tantas riquezas, mas se tratando de prosperidade, sabe? É a partir da família. É a partir da família. Então, assim, eu valorizo muito isso, eu falo muito sobre isso. Eu e a Larissa, a gente vive muito sobre essa questão, onde a gente investe muito, né, em produzir conteúdos para a família também, porque é a base de tudo, né, amor? Sim. Então a gente... a palavra de Deus diz, Salmo 128, né? O homem que teme é o Senhor. Né? Acho que o primeiro princípio aqui da nossa vida, né, de nós quatro, do Mateus que está aqui também, é temer a Deus acima de todas as coisas, né? O homem que teme é o Senhor, que anda nos seus caminhos, né? A gente viu até uma palavra que foi liberada, né, através do Fábio Lacerda, Isaías 1:6, que diz assim, que aquele que anda nos seus caminhos
colherá e comerá do melhor dessa terra. Ou seja, né, a importância Existe de uma você promessa, né? andar nos caminhos do Senhor. Mas só que o que acontece? Muitas pessoas querem colher os frutos daquilo que eles não Sem- plantaram. Aí que Sem, tá, né? Né? sem caminhar sem obediência. Sem o princípio. E é tão interessante que quando você cumpre esse princípio de obediência, de temer, obedecer, a Bíblia compara a mulher como uma videira frutífera. Imagine nós, como mulher, né, o homem cumprindo o propósito de Deus, os princípios de Deus, tendo uma mulher que dela sairá uma prosperidade de gerar. Então, imagina ter uma mulher que ela vai liberar frutos na sua vida. Que tipo de frutos são esses? Imagina uma mulher, gente, mansidão no meio da TPM. Nossa, Alegria, mansidão. Existe paz isso. no meio da adversidade, longanimidade, né? Que é ter longos são promessas. ânimos, né? Então, paciência, gente, que é uma coisa que a gente luta diariamente, né? Principalmente a gente que é meio colérico, sanguíneo. E aí a palavra de Deus fala assim que terá uma mesa e ao redor dessa mesa os seus filhos estarão ali, ou seja, a mesa fala de comunhão, será plantada à beira do ribeiro. Ribeiro fala de manancial, né? Do Espírito Santo. Então, assim, Salmo 128 é um dos 128. salmos É o que a meu gente preferido. ama muito. E a importância de você praticar esse salmo todos os dias. Mas qual que é o primeiro passo, né? Temer a Deus acima de qualquer coisa. Temor ao Esse é o Senhor. maior segredo do casamento. Até que a Bíblia temer diz a que o Deus. temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, princípio. né? Então quer ser sábio, temer a Deus. Mas, Vamos lá, vamos gente. para as perguntas Vamos às pessoais. polêmicas, né? Agora vamos Gabi, apimentar Gabi, aqui um pouco. Gabi, né? qual foi a fase mais difícil pra você do seu casamento? Assim, mais difícil? O começo. O começo. O começo, Nossa, é mesmo. Fala assim, Eu assim. falo que Pra nós também. é sempre o É começo. Eu acho que conversando Adaptação. com casados. Porque são duas pessoas que foram criadas de uma forma totalmente diferente, com manias Mistura. diferentes. E aí, logo no começo, dá aquele choque. Mas é só o comecinho, porque Sim. eu falo que é lógico que tem desafios. Cada dia a gente enfrenta um desafio diferente. Mas encarar esse desafio junto com uma pessoa que você ama Sim. e que está disposta ali a encarar junto com Sim. você, que tem o mesmo propósito que você, é a melhor coisa do que Sim. com qualquer família, pai, mãe, irmão, Sim. assim. E o seu, doutor Lucas? O maior desafio, um dos maiores desafios que você já passou na vida Na vida, de casado? Sim. e de casado? Bom, acho que é o início, né? O início. Eu sempre falo assim, olha, às vezes a gente se programa, né? Aquela questão do Isso. planejamento. Então, o que aconteceu no nosso início? Eu citei aqui algumas vezes, eu morava com meus avós, então trabalhando com muito esforço, todo aquele contexto, né? Que a gente Isso. sabe. Eu consegui juntar um dinheiro, vendi um carrinho legal que eu tinha juntado para comprar, que era um sonho meu. Daquela época, vendi e dei entrada no apartamento. Com muito custo e tudo mais. Então, o que aconteceu no início? A gente estava com o casamento marcado, tudo certinho. Eu tinha comprado um apartamento. E as coisas na época eram assim. Entrava um dinheiro, comprava uma geladeira. Entrava um micro-ondas. Então, Isso. toda semana a gente saía para comprar alguma coisa, entendeu? Aham. E era aquele quebra-cabeça, vai montando. Vai montando quebra-cabeça ali. Aí montamos o quebra-cabeça. Apartamento bonitinho, arrumadinho, para quem tá começando. Montamos antes do casamento, né? É. E aí a gente nem pediu presente nem nada. A gente foi e pediu. Aí eu peguei e falei assim, Gabi, a gente vai casar, é egoísmo da nossa parte, porque hoje em dia tem essa questão de lista de presente. Sempre teve, É. Luquinha. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente já conseguiu aqui, ó, um pouquinho aqui, e assim, não justifica encher o apartamento de coisa, né? Vamos pedir cesta básica para quem quiser dar. que Isso. bem. Quando a gente casou, falou, quem quiser dar alguma coisa pra gente, dê uma cesta básica, né? A gente ganhou algumas e tal, mas enfim. Pedimos. E aí, o que aconteceu? Assim que a gente decidiu que não ia querer presente nenhum e o apartamento estava montado. Mas nada de luxo, funcional. Né? Isso. Não ficar, é lógico que tinha. Não, tinha nada. Era um apartamento funcional, 3 Tinha quartinhos. tudo que a gente precisava. É o que a gente precisava do nosso gosto naquela época. Isso. Então eu sempre falo que era o início, né? Então na hora que a gente estava começando a engatinhar, um dia eu ligo para ela e falei assim, Gabi, na verdade a história é assim, eu estava trabalhando, ela não morava comigo ainda, eu já estava morando no apartamento. Eu liguei e falei, Gabi,
aconteceu uma coisa muito ruim, vamos falar assim. Ela, o que foi? Olha, cheguei aqui em casa, a hora que eu saí do elevador, tinha um lençol aqui na porta. De imediato eu achei que não era, tipo, eu tô entrando no apartamento errado aqui, tem coisa errada aqui. No que eu voltei pro elevador e apertava o meu andar lá, que era o terceiro, o elevador não saía do lugar. Aí eu falei, não, tá certo. Aí no que me dei conta, na hora que eu voltei e vi que tinha uma porta aberta com um lençol, eu vi que tinha entrado no meu apartamento e tinha roubado tudo. Tudo. Assim, roubou aquilo que dava pra carregar, né? Então roubou televisão, micro-ondas, tudo, documento. Na época eu lembro que a gente trabalhava e eu recebia às vezes em cheques, né? Então roubaram muitos cheques, documentos. A gente ia casar, ia viajar, não teve como viajar, porque roubaram meus documentos. Então, assim, falei, nossa, começar na vida, eles vêm cá e esvazia tudo que a gente conseguiu, né? Televisão. Nossa, que desafio. E eu lembro assim, não, tudo bem, mas aí eu lembro que... Mas dessa dificuldade... que eu falo toda. por seu início, aí eu lembro que a gente passou e tal, aí todo dia que eu ia fazer alguma coisa, eu dava falta de alguma coisa. Mas essa dificuldade tudo, eu falo que ninguém explica Deus, né? No meio disso tudo, Deus foi lá e proveu tudo muito melhor do que a gente tinha, né? Sim, e aí as coisas foram, assim, o tempo de choro ali daquele negócio foi muito curto. O Lucas, ele conta com detalhes e tudo, mas o tempo de choro foi muito curto. Como isso foi logo no começo, eu falei, nossa. Deus ama a família mesmo, Deus tá com a gente e eu confio. Eu tenho fé que daqui pra frente é um passo de cada vez, mas assim... Assim, isso aqui é um podcast, se a gente for detalhar o cuidado de Deus com a gente, falando, nossa, uma outro fato, assim, que é só pra ponderar, a Gabi ainda, a gente não era casado, e ela, nos trabalhos que ela fazia com a mãe dela, ela juntou um dinheirinho dela e comprou o carro dela, na época. Foi uma Duster na época. Tinha acabado de lançar aqui no Brasil, né? Aí o que acontece? Ela toda feliz, aí a gente casou, aí ficou com esse carro, né? Enfim, um dia, a minha sogra me liga. Não, aí tava começando a ganhar um dinheirinho. Falei, Gabi, vamos trocar o carro? Ela, vamos. Então, beleza. Aí escolhemos o carro. Tinha acabado de lançar um carro aqui no Brasil na época, era um HRV da Honda. A gente, na época, o carro lindo, design inovador. Falei, não, vamos comprar esse carro, vamos. Aí falou, não, então vamos vender o seu pra gente dar entrada e dar sequência aí. Beleza. Vendi o carro dela. E na época era assim, eu vendi o carro numa segunda-feira, aí o rapaz ia pagar com uma carta de crédito e na terça, ia entregar o carro na terça-feira, ou na quarta, assim que a carta saiu, mas tava vendido. Na terça-feira, a mãe dela me liga e fala assim, olha, você ficou sabendo da Gabi? Não, porque a Gabi entrou com o carro na enchente. Eu falei, nossa, carro vendido. Então... Eu quase morri. Só que a enchente, só que a enchente não era uma enchente, foi uma enchente que, a hora que eu fui lá, me dei conta, né, que eu cheguei lá pra ver, que eu achei que tinha entrado água no carro, alguma coisa assim. Tinha 11 carros em cima do dela. Meu Deus. Então aqui em Belo Horizonte tem um bairro, eles mexem, de vez em quando mexem nele, fazem reforma, que chama Vilarim. Então lá, quando chove de uma forma inesperada, inunda e, enfim. Aí eu sei que naquela época, teve um motoboy lá que pegou ela pelo pescoço, sei lá, e tirou ela pela janela e pôs ela na mureta. E nisso a enchente veio, levou o carro. Levou o carro, levou tudo, meu Deus. Eu cheguei lá, eu não encontrei com ela, só fiquei esperando o guincho vir pra tirar os carros de cima do carro dela, né? Eu falei, nossa, Gabi, o carro tava vendido, o outro já tá pago, aí ficou aquela questão, né? E um exemplo disso que eu trago, que é o cuidado, que o fato de eu ter vendido o carro e não ter concretizado, e o carro ter tido perda total, naquela época eu ganhei a mais tipo uns 6 mil reais, além do que se eu fosse vender, entendeu? Naquela época, pra gente que tava começando, era uma... Então, primeiro você ofertou os móveis sem a sua permissão. Exatamente. Né, para as pessoas que vieram recolher, né? E depois você ofertou o carro sem a sua permissão. Não, né? Sim, mas sem contar que, tipo assim, sim, a preocupação depois maior era com a vida da Gabriela, né?
Que sofreu um livramento. Gabriela porque ela, na e verdade, as teve um aventuras, livramento. graças a Deus. E ela fala que o motoboy, ela não viu depois esse motoboy que salvou ela, aí depois ela, Um ela ficou anjo. louca pra saber quem era o motoboy, e que saiu no jornal que tinha perdido a mochila e que ia atrás dele pra dar uma moto pra ele. Eu falei, minha filha, se você chegar e perguntar qual motoboy que quer uma moto que salvou, vai fazer fila aqui em Até casa. eu me candidato. É lógico. Viu? Mas aí é a questão do cuidado, né? Então você perde uma coisa, Deus vai lá, te prospera de uma outra forma. Não tô falando pra gente Sim, entendi. Claro. garimpar as coisas e tudo mais. Sim. Mas é só o cuidado, a gente não espera, vem coisas melhores. Deus é maravilhoso, né? Deus faz algo muito mais além daquilo que a gente imagina. Né? Gabi, como que você gostaria de ser lembrada, né? No meu próprio Instagram, desde sempre, quando eu fiz Instagram, tem escrita herdeira do maior amor do mundo. E eu acho que é isso. Eu gostaria de ser lembrada como um exemplo de filha, de uma serva fiel mesmo a Deus. Eu quero ser lembrada quando as pessoas lembrarem de mim, lembrarem de Deus, que as pessoas vejam as atitudes de Deus em mim. E é isso que eu mais busco, porque a gente é difícil, a gente é falho. Sim. A carne é falha e tudo, mas é o que eu mais me policio, o que eu mais me busco hoje. E não só pelas pessoas, Essa eu fico essência. pensando, agora vem um bebê, a gente Sim. tem que ser exemplo em tudo, né? Sim. Qual é a sua maior motivação Minha família. diária? Essa é Minha família. Minha família. Tudo Maior motivação pra levantar todo dia com essa no energia. pique. Sempre ligada no 220, né? Quem é a pessoa mais influente da sua vida, que te influencia Acho que é Deus. Não, eu tenho certeza que é Deus. todos os dias É para Deus. levantar, Uhum. para realizar seus sonhos, para te motivar? Sim, sem dúvida nenhuma é Deus. Ele me influencia, ele é meu combustível, esse Sim. combustível acelerado e tudo. Porque quando a gente vê tudo, quando a gente vê as dificuldades, tudo, a gente vê que é só por ele mesmo. É, verdade. Vamos lá pro doutor. E qual é o seu Doutor maior Lucas tá medo? esperando. Seu maior medo? O meu maior, a gente estava até conversando, Sim. logo que vocês chegaram, a gente estava numa mesa conversando sobre isso. E aí o que vem na cabeça de todo mundo é perder alguém que a gente ama. Mas o Regis falou uma coisa que tem falado muito, eu tenho refletido muito sobre isso, que é ter oportunidade de cumprir o que Deus quer para mim e não cumprir, e me negligenciar Uau, nisso. é. E isso eu falei, gente, perder alguém, assim, eu tenho que aproveitar cada dia mais com as pessoas Isso. que estão aqui, porque eu acredito também que o morrer é lucro e tudo, mas ter a oportunidade de servir, de conhecer, de desfrutar do que Deus tem pra mim e não usufruir isso, hoje é meu maior medo. Uau, é verdade. Porque pelas coisas desse mundo, isso me abriu, assim, uma chave... Eu até comentei com o Lucas, né, Lucas? Sim. Isso virou uma chavinha surreal. E aí vira um despertador pra toda hora você... Senhor, eu tô E ela cumprindo... falou do que você falou mesmo depois. Ela tá assim, Uau. nossa, o Regis falou uma coisa e ficou comigo, tá? Ela ficou repetindo isso. Uau. E eu acho que talvez isso que você falou, não só a mim, mas tem a tocar muitas pessoas. Porque hoje em dia a gente está perdido nessa correria, nessa rotina, e a gente esquece de tudo. Tudo. Da saúde e até a Deus. A gente tem esquecido de buscar, a gente tem se comprometido naquela coisa de tem que resolver tudo e não resolve o seu relacionamento com Deus. Isso é interessante porque eu não inventei isso quando a Larissa me falou, me fez essa pergunta para nós, né? E na minha cabeça foi instantâneo assim, poxa, cara, se tem algo que eu tenho medo é de não viver tudo aquilo que Deus escolheu para mim viver, ou seja, viver o propósito dele. Porque o ser humano em si, ele tem planos, ele tem, né, metas, ele tem objetivos de vida, e eu sou uma pessoa sonhadora, né? Eu tenho meus objetivos, eu traço muitos planos, mas sabe que uma das coisas que Deus tem falado muito, tocado ao meu coração, é o seguinte: sim, você tem seus planos, você tem sim seus objetivos, mas e os meus planos para você? Uau. Entende? Então, ultimamente, eu tenho pensado muito, poxa, a partir do momento que eu alinhar o meu coração ao coração de Deus, porque muitas vezes as pessoas falam, siga o teu coração, siga a tua vontade, mas seguir a nossa vontade é muito fácil, seguir a vontade de Deus é aonde pega, entende? Então, eu sempre imaginei, cara,
eu tenho um sonho, tenho um objetivo, eu sou meio que ligado também no 220, mas, poxa, Deus tem planos para minha vida, Deus tem propósitos, Deus tem sonhos para minha vida. E, poxa, talvez eu vou estar tão desatento, querendo viver o que eu quero para mim e deixando de viver aquilo que Deus quer para minha vida. Isso é perca de tempo, né? Então, eu cheguei à conclusão que o meu maior medo é por causa da falta de atenção, eu não viver tudo aquilo que Deus escreveu para mim viver. E Deus tem planos para você, Deus tem planos para o Lucas, Deus tem escrito num papel tudo aquilo que Ele quer que você viva. E muitas vezes a gente está tão ocupado na nossa correria, né? E a gente vai buscando sempre o sucesso dessa terra e deixa de viver aquilo que Deus escolheu para nós vivermos, né? É isso. Mas vamos terminar, porque o podcast, se deixar, a gente vai a madrugada inteira. Faz a última pergunta. Eu quero fazer a última pergunta para o meu amigo agora, né, doutor Lucas. Gente, eu olho para os dentes meus, eu fico maravilhada. Tem como você deixar sua assinatura no meu dente? Eu quero um autógrafo. Um autógrafo. Ó, deixa eu te perguntar, Lucas, o que te dá mais motivação para você fazer aquilo que você faz hoje, com tanta excelência? Bom, na área profissional a gente sempre busca, né? Isso é fato. Sempre está melhorando, né? Gerando, vamos bem dizer assim, não é riqueza, né? Mas um conforto, né? Isso. Eu falo que, uma coisa que eu falo com a Gabi, olha, existe uma grande diferença no que a gente faz. No nosso trabalho, a gente faz amigos, conhece pessoas, se tornam amigos, né, íntimos, mas ali não é uma confraternização diária, que você vai ali para se divertir. Isso. E a luta e tudo mais. É no trabalho que você busca os seus recursos. Né? Isso, com certeza. Vamos falar assim, uma vida melhor, proporcionar melhorias para sua família. Então, assim, o que me dá maior motivação? O que me motiva é sempre, sim, buscar algo melhor para mim, para minha família, né? Isso. Ter vamos falar assim, um futuro tranquilo, né? Que é lógico, através daquilo que você faz com excelência. Isso. Eu acho que não tem segredo, acho que é o que todo mundo, né, almeja e tal, que corre atrás. É aquilo que a gente faz. A diferença é que pessoas querem um atalho, né? Você busca um atalho para querer ser próspero, vamos dizer assim, de uma forma mais rápida. Tem quem consiga, né? Mas o que a gente faz é o normal, que todo mundo faz, levanta cedo. Batalha. Tem gente que acha que vida de dentista não, coisa fácil. É o que a gente fala, cada um tem sua luta. Né? Eu falo assim, se todo mundo poderia escrever um livro. Todo mundo. Né? Cada um tem suas dificuldades, suas batalhas, suas histórias, né? De sucesso em sucesso. Isso todos. Independente se você veio de uma família mais humilde ou de uma família próspera. Você pode olhar aí. Quem é um vencedor, seja ele em qual área, ele teve todo um processo. Você pode pegar uma referência hoje aí no Brasil, um jogador, vai ter as dificuldades como todo mundo tem, né? Não tem disso. Eu falo assim, não existe atalho para aquilo que você se dispõe a fazer de forma correta, né? Vou fazer, então, é um processo normal. Glória a Deus, amém, né? E pra gente finalizar, né, amor, trazer aqui pra família Dreamcast. Isso. É que uns têm cavalo, outros têm cachorro. Doutor Lucas... Tem um menininho. Tem um menininho. Tem um pássaro, gente. Passarinho. Eu tive o privilégio de ver um pássaro andando como gente dentro atrás de casa. dele. Como atrás um dele. menininho. Como um menininho. Como um menininho. Eu nunca tinha visto isso. É verdade. A gente não poderia deixar de registrar, né, o menininho, que é o primeiro Se eu filho tivesse de pensado vocês. nisso, eu tinha botado a foto do menininho aí na tela pra todo mundo ver. Esse relacionamento com esse menininho, hein? Conta pra gente um pouquinho, assim. Não, então, resumindo a história, porque a Gabi queria ter um cachorro na época. Eu falei, Gabi, não tem como a gente ter um cachorro no início de um casamento. Vamos falar assim, que exige cuidado, a gente não fica em casa. Então eu quero ter uma tartaruga. Não tem como ter uma tartaruga em casa. Às vezes um peixe beta. Não, mas o peixe não interage. Aí não arrumamos nada. Aí um dia a gente discutiu, aí eu pra amenizar, ela tinha falado do pai, eu fui lá e comprei um
esse passarinho. O menininho. E ele conversa, ele faz tudo. Ele Aí é super domesticado. o que acontece é assim, uma coisa... Eu falo que a gente aprende tanto com o ser humano quanto os bichos também, né? O bichinho, ele, na medida que você vai convivendo, ele pega confiança, ele passa a ser domesticado da forma que você trata. Então, você teve lá em casa, você viu, eu falo para todo mundo, olha, ele é um pássaro, ele é uma ave, mas ele vive como qualquer outro animal domesticado. De manhã ele quer ir para a cama para dormir, ele anda no chão, ele é solto, né? Então ele passa a fazer parte da família. Bate na porta. Bate na porta. Então é assim, eu acho que... É um filho. É um filhinho aí. Gente, fica a dica aí pra você, tá? Que não quer ter um cachorro, compra um passarinho, né? Uma calopsita. Ou uma cacatua, ou um papagaio. Muito legal, gente. É isso aí, nós estamos terminando agora esse episódio que pra nós foi Manda um beijo, fantástico, Gabi. né? Manda um Beijo pra sua mãe e pro seu pai. Gente, eu queria agradecer vocês. Assim, eu não tenho palavras pra dizer o que foram esses dias com vocês aqui em BH. eu vou chorar. Amanhã a gente vai embora. Eu tenho certeza que Deus preparou tudo e foi muito edificante pra nossa vida. Receber vocês aqui foi uma experiência única. E eu falo isso sem menor demagogia, assim, que foi muito especial. A gente vai guardar esses dias pra sempre. E eu espero reencontrar com vocês pra falar pra vocês todos os frutos que nós vamos colher a partir dessas sementes que vocês lançaram aqui na nossa vida. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Beijo, mami, papi. Muito bem, considerações finais? Tu quer mandar algum recado? Não, é fazer uso das palavras da Gabi, né? Que eu sempre falo assim, a gente conhece muitas pessoas, né? E algumas a gente tem uma ligação muito grande. Eu falo que eu conheci a Gabi, ela era paciente minha. Mas isso aí é uma história para depois. O próximo podcast. Eita! Foi um Tudo começou na cadeira de um consultório. Mas foi um casamento arranjado. Mas enfim. Mas assim, é o que eu falo. Conhecer pessoas, a gente vai conhecer todo dia. Se aproximar, a gente vai aproximar de várias pessoas, né? A gente tem muito amigo e tal. Mas afinidade, intimidade é para poucos. E eu sempre falo assim, cara, tem uma semana que você tá aqui. Né? E o dia que eu te busquei no aeroporto, não é... Eu falo assim, o Lucas me buscou no aeroporto que ele puxa saco das pessoas que vêm de fora. Não é isso. Um dia, só para não estender muito, só dar um exemplo. Veio um paciente de São Paulo, né? Vou até mandar um abraço para ele, que ele fez um podcast. Ele fez um podcast e ele me exaltou lá no podcast e tal. Você deve falar o nome dele. Que é um cara assim, sigam ele nas redes sociais, é um cara que vai enaltecer muito e ajudar muitas pessoas no que ele faz ali, que é o Cleiton Pinheiro. Então assim, ele veio a Belo Horizonte e eu falei para um conhecido meu, falou assim, eu vou buscar ele e tal, vou passar o dia com ele. Aí o cara falou assim, por que você não pede um motorista para buscar ele? Eu falei, o quê? O cara, a vida dele é melhorar a vida das pessoas com a mentoria dele. O tempo que eu vou ter ali naquele percurso, eu vou torcer para ter trânsito, para me ter mais tempo com ele ali, né? Isso. Que não seja fora. Então, assim, eu sempre aproveito o meu tempo, né, ao máximo, para ter experiências novas com as pessoas, né? E quando eu te busquei lá no aeroporto, sem demagogia nenhuma, né? Eu busquei porque é uma coisa que eu gosto. Você tá vindo de longe, isso é o mínimo que eu posso fazer. O mínimo, do mínimo, do mínimo. Então, o maior prazer, fui lá para te receber, para te buscar. Cara, e na hora que você entrou no meu carro, na hora que eu não te conhecia pessoalmente, mas na hora que você apontou, eu já sabia que era você, né? E, cara, a hora que eu me conectei com você ali de uma forma, assim, física, que eu te conheci, eu falei, cara, o rapaz é diferenciado. Eu tenho alguma... Não, mas não tem porquê eu não falar isso, entendeu? Então, assim, passou um dia, 2, eu falei, cara... Aí eu falei, vou mandar uma mensagem pro Regis. Eu falei, Regis,
tem alguma coisa. Parece que eu te conheço, tem mais de 1 ano, 2 É anos, verdade. 3 anos. Eu tô... Às vezes eu me abri, eu falava alguma coisa com ele, e falei, o que que eu tô falando com esse cara? Tem um dia que eu conheço o cara, ele vai achar que eu sou louco, né? E assim, uma coisa, o meu feeling com as pessoas que eu gosto e que eu sei é assim, quando eu começo a sentir falta. Eu comecei a sentir falta do Regis, falei, cara, ele é um cara que, né, dependendo de mim, eu vou ter pra vida toda, né? Porque a gente sente falta daquilo que às vezes nos completa, né? Em alguma coisa, em termos de amizade. Então, assim, o pouco que eu te conheci, que eu tive a oportunidade de estar com você, pra mim, assim, foi muito grandioso. Obrigado, Muito cara. grandioso mesmo. E assim, uma coisa que você sabe, no meu convívio, as pessoas que te conheceram ficaram encantadas com vocês, né? Eu citei exemplo ontem da moça que trabalha comigo. Então, assim, continue, né, levando essa palavra que vocês levam sobre família, essa palavra de Deus de uma forma tão simbólica e singela que vocês têm de transparecer isso nessa bondade que vocês têm no coração, né? Amém. Sendo essa referência para os filhos que você é, né? O seu filho eu não conheço e é a sua cópia. É verdade. Então, Em assim, tudo. em tudo. Então, assim, esse jeito que vocês têm de levar a vida, continue dessa forma. E, né, vamos aqui agradecer e traçar aqui os próximos planos pra gente estar encontrando, né? Eu creio. Com certeza. Lá na minha casa. Lá em casa, pô. Eles vão ter que ir lá em casa, entendeu? Porque eu fui na sua casa. Sim, sim. Fui na casa de vocês. Pegou a bermuda emprestada. Peguei bermuda emprestada, chuteira. Jogar bola. Nós criamos um laço muito interessante. Eu falo que hoje em dia não existe... uma questão não é distância, mas não existe empecilho para que as coisas aconteçam, né? Eu conheci um casal uns tempos atrás que é até esposa de um advogado nosso lá dos Estados Unidos, lá, o Dr. Vinícius, acho que a secretária dele, o marido mora no Japão. Né? E ela mora nos Estados Unidos. Então, assim, são casados, têm filho e tal, mas... Então não tem isso, né? Não tem empecilho quando os dois querem, de fato, fazer valer a pena, né? Esse relacionamento. Sim, sim. E uma coisa interessante que, também sem demagogia aqui, dizendo, né? O Dr. Lucas, eu conheci ele primeiro pelas redes sociais, né? Vendo todo o trabalho dele, um homem profissional e tudo mais. Mas, assim, cara, o carinho que eu peguei por você é um carinho de irmão. Eu não tenho um irmão, entendeu? Assim, físico, né? Sou filho único homem. E sempre quis ter um irmão. Sim. Entendeu? Então, assim, o que eu quero te dizer, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da Gabi. Vocês são um casal que entraram no nosso coração, assim, que eu falei, cara, que esse povo tem um açúcar nesse povo. Entende? Então a gente ama. Muito receptivo. Quero agradecer porque você rodou Belo Horizonte com a gente. A Gabi levou a Larissa ontem pra igreja, grávida e tudo mais. Vocês têm esse carisma, né? Esse carisma de servir com excelência, não somente profissionalmente daquilo que você faz, com muita excelência, mas também como pessoa, né? Que tem servido a gente aqui em Belo Horizonte. E, cara, amanhã a gente vai embora e meu coração já tá ficando aqui, tá? Muito obrigado por tudo que vocês têm feito pela gente. Muito tá obrigada, bom? gente. Foi muito especial. Amém, gente. E assim termina o nosso Dreamcast. Não vamos chorar aqui, né? Nas câmeras. Vamos desligar, depois a gente abraça, chora, despede, né? Mas até breve. Até breve. A gente vai ter que fazer o segundo episódio com vocês, né? Parte 2 dessa família maravilhosa. Gente, a gente quer agradecer você que ficou até agora e que Deus abençoe sua vida. Nós estamos em Belo Horizonte para você ver que o Dreamcast não tem fronteiras. A gente vai aonde precisa ir para levar um conteúdo que possa agregar na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok, né?
Não esquece também, gente, aperta lá aquele sininho, dá o like, compartilha com seus familiares, leva esse conteúdo para várias pessoas que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E também nós queremos agradecer também, né, os nossos tem que amigos, agradecer. né, Joab e Laiane, eles não estão aqui, mas fazem parte da nossa família Dreamcast. É onde a gente vai e eles sempre vão conosco. Então, um beijo. Um beijo e último agradecimento é para o Foguete Academy Isso e mesmo, também para o gente. Pode Decolar, que é um podcast Sim. que vai sair muito em breve, né, Matheus? Isso aí, galera. Isso aí. Então vão ter que seguir lá nas redes sociais. Depois a gente coloca. Eles que cederam, né? todo Cederam esse toda espaço essa pra gente estrutura gravar. aqui. A Espaço gente quer honrar o maravilhoso. Matheus, o Valtinho também, né? Valtinho. Valtinho, que Até são tarde aqui duas com a pessoas. O Mauro que fez a O conexão. Mauro que Mauro fez a fez a conexão. conexão. Gente, tudo é incrível como Deus coloca pessoas na nossa vida, né? Para criar essa conexão e gerar valor na vida das pessoas, né? Beleza. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. E estamos de volta muito em breve. Tchau, tchau. Beijo. Beijão. Beijo.